Nosso assunto hoje é sobre a vida de Timóteo. Atos capítulo 16 diz que chegou também a Derbe a Listra, está falando de Paulo aqui, e havia ali um discípulo chamado Timóteo, filho de uma judia crente, mas de pai grego. E os irmãos em Listra e Icônio davam bom testemunho dele. Paulo queria que ele o acompanhasse e tomou-o então e o circuncidou por causa dos judeus que viviam na região, porque todos sabiam que o seu pai era grego. Então nós temos aqui a vida, o testemunho e as obras de Timóteo. A vida de Timóteo nos ensina que Deus pode usar qualquer pessoa em benefício de sua obra. Não importa se você é tímido, acelerado ou diplomático, se você tem o Espírito Santo de Deus movendo em seu coração, suas boas obras serão destacadas no meio da igreja ou no seio da igreja. Durante boa parte de sua carreira missionária, Paulo teve a companhia de Timóteo, que foi um de seus colaboradores mais queridos, em quem mais ele confiava. Paulo lhe escreveu 2 cartas no tempo em que Timóteo liderava a igreja em Éfeso. Já perto do final de sua vida, o apóstolo Paulo fez isso. A mãe e a avó de Timóteo eram mulheres devotas a Deus, segundo Timóteo 1, verso 5. E ele era bastante respeitado pelos irmãos da cidade de Listra, onde nasceu, e também na cidade de Icônio, uma cidade vizinha. Ele ingressou na equipe de Paulo durante a segunda viagem missionária. O apóstolo fala de palavras proféticas que confirmaram a seleção de Timóteo, por meio da imposição das mãos dos presbíteros e de Paulo também. Timóteo também recebeu a capacitação espiritual para servir. 1 Timóteo 1, 18, capítulo 4, verso 14, e 2 Timóteo, verso de número 1, 6. Inclusive, verso 7, 2 Timóteo, capítulo 1, verso 7, Paulo vai dizer para Timóteo que Deus não nos deu espírito de covardia, mas de amor, de poder e de moderação. Então, Timóteo recebeu o Espírito Santo de Deus, foi um jovem muito usado pelo Senhor, se tornou pastor da igreja e também foi um dos pastores ali da igreja em Éfeso. E ao longo dos 15 anos seguintes, Paulo enviou Timóteo em várias missões especiais a diversas igrejas. Quando a gente olha toda a história, a gente vai ver Paulo enviando Timóteo. Ele fala de Timóteo em suas cartas. Ele apresentou como coautor de várias de suas cartas. E Paulo desenvolveu um relacionamento próximo com Timóteo, chamando ele até de filho na fé. Ele tinha alta estima pela vida de Timóteo, como diz Romanos 16, verso 21, 1 Coríntios 4, 17, 1 Tessalonicenses 3, 2. Então, perto do final da vida do apóstolo, quando ele estava na prisão, à espera de ser sentenciado, ele expressou o desejo de ver Timóteo, 2 Timóteo 1, verso 3 ao 4. Então, de todos os colaboradores do apóstolo Paulo, Timóteo é, sem dúvida, o mais elogiado. Ele recebe elogio específico por causa de sua dedicação e abnegação e amor por Cristo e também pelo povo de Cristo, como diz Filipenses capítulo 2, verso 20 e 21, Paulo vai dizer que ninguém tinha tão grande amor para com os filipenses como Timóteo. Então ele tinha maior confiança na pessoa de Timóteo. Na segunda carta de Paulo a Timóteo, escrita pouco antes de o apóstolo ser executado, ele incentivou o seu colaborador a ser audacioso e destemido na proclamação das boas novas e a estar disposto a sofrer por causa de Cristo, segundo Timóteo, capítulo 1, verso 8, capítulo 2, 1 ao 3, capítulo 4, do 1 ao 2 e também o verso 5. Paulo vai dizer em outros textos: sofre comigo como um bom soldado de Cristo, que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Ele vai dizer que todo aquele que deseja viver de maneira piedosa vai sofrer perseguição, segundo Timóteo 3,12. Então, são palavras fortes para alguém que talvez fosse tímido por natureza. Timóteo era um pouco retraído, um pouco tímido, mas Paulo o aconselha a avançar para frente, a ir adiante, a combater o bom combate, a permanecer firme, pregando a palavra, confiando no Senhor, lembrando-se de Jesus. Então, mais adiante, disse que o próprio Timóteo esteve preso em Éfeso, Hebreus capítulo 13, verso 23. Timóteo é exemplar em seu perfil de servo. Nos bastidores, ele então fala de Cristo, ele ganha pessoas para Cristo, ele mostra sua abnegação, sua devoção, sua dedicação à obra de Deus e também ao povo de Deus.
E a sua vida mostra que até mesmo as pessoas mais reservadas podem sim se tornar fortes no Senhor e podem edificar igrejas e podem construir igrejas e podem ajudar as pessoas no seu relacionamento com o Senhor. E o desafio pessoal que nós temos aqui, observando assim a vida de Timóteo, brevemente, em primeiro lugar, nós precisamos acreditar no poder e influência da palavra de Deus na vida dos nossos filhos, porque Timóteo foi influenciado pela sua avó e pela sua mãe. Timóteo bebeu leite da piedade dentro de casa e se tornou uma referência, um ministro, um pastor, um homem da igreja, um homem que prega, um homem que vê o evangelho do Senhor atingindo os corações e convertendo as almas. Então, nós precisamos também acreditar no poder de Deus, na influência da palavra, e precisamos ensinar os nossos filhos o caminho que eles devem andar, para que eles possam não se desviar, mas se manter firmes, leais, fiéis ao Senhor Jesus. Então, Timóteo, ele teve boa convivência em casa com a sua avó, com a sua mãe, apesar de que o seu pai não era cristão, era um homem grego, provavelmente um pagão, mas a sua mãe era uma mulher de Deus, uma mulher que orava, uma mulher que acreditava, uma mulher que ensinava, e isso gerou aí grande expectativa no coração de Timóteo, e ele se tornou um crente em Jesus Cristo. Segundo lugar, o segundo desafio é dar bom testemunho de Cristo na comunidade dos cristãos e entre os pagãos, porque diz o texto que Timóteo ele era bem visto na igreja de Listra, ele era bem visto entre entre as pessoas ali de Icônio, então ele dava um bom testemunho dentro da comunidade e fora da comunidade. Ele era um cristão verdadeiro entre os irmãos que moravam ali próximo de sua casa, mas também entre os pagãos. As pessoas falavam dele, as pessoas davam notícia a respeito dele. Eu não sei qual é a notícia que as pessoas dão a seu respeito, mas certamente as pessoas falam de você. E o que é que elas falam de você? Elas falam bem, elas falam do seu temor a Deus, elas falam da sua vida de oração, da sua vida de consagração, da sua vida de piedade. Então os irmãos da cidade falavam de Timóteo, diz que davam bom testemunho dele. E esse foi o motivo pelo qual o apóstolo Paulo quis levá-lo em sua viagem missionária, porque já tinha ouvido falar bem a respeito de Timóteo. E em terceiro lugar, nós também precisamos dar oportunidade aos mais jovens, a fim de que as fileiras não fiquem vazias quando Deus chamar os veteranos para casa. Porque diz aqui que Paulo fez várias viagens missionárias e levou consigo Timóteo. Então, os veteranos precisam dar lugar aos mais jovens, precisam influenciar os mais jovens, precisam incentivá-los a se tornarem líderes nas igrejas e avançarem com as missões. Aliás, o próprio Paulo diz em 2 Timóteo, na segunda carta, capítulo 2, verso 2, ele diz assim: e as coisas que me ouviu dizer na presença de muitas testemunhas, confia a homens fiéis que sejam também capazes de ensinar a outros. Então, nossa responsabilidade é confiar o evangelho a homens fiéis que sejam capazes de instruir outros, de liderar outros e de ajudar outros a andarem no caminho do dever. Então, nosso desafio é isso, acreditar no poder, na influência da palavra de Deus. Devemos pregar tempo e fora de tempo. Paulo disse isso também na sua carta, de 2 Timóteo. Devemos pregar tempo e fora de tempo, a fim de que o evangelho do Senhor se torne conhecido entre todos os homens, porque a vontade de Deus é realmente de salvar os pecadores. Fiel é a palavra digna de toda aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Então, que Deus nos abençoe a manter firme nosso coração na fé em Cristo Jesus e também pregando a palavra da verdade, a fim de que mais pessoas ou que muitas pessoas possam também se converter ao Senhor Jesus.